Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas ao 15 por 15 do Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa Menezes e esse é o 13º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Este encontro versa sobre o tema saúde mental no espaço acadêmico. E para este bate-papo, recebemos os convidados Augusto Ferreira e Vitor Calegaro. O Augusto é médico formado pela Universidade Federal de Santa Maria, psiquiatra formado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atua como psiquiatra assistente na região de Frederico Westphalen, em 5 cidades, através do Sistema Único de Saúde, SUS, e em 2 cidades, em consultório. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado, Luísa. Boa noite. Luísa, Miriam, Vitor, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Já o Vitor é professor do Departamento de Neuropsiquiatria da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é doutor em psiquiatria pela URGS e pós-doutorando em psiquiatria na Unifesp. Tem como foco de trabalho o estudo da relação entre estresse, trauma, resiliência e transtornos mentais. Vitor, seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui conversando com vocês. Muito bem. Reitero os nossos agradecimentos, é um prazer recebê-los e também é um prazer conhecê-los. O Vitor e o Augusto eu ainda não conhecia, nem pessoalmente, nem por Meet, então é um prazer conhecer. E nesse episódio que a gente vai abordar uma temática de tanta importância, a saúde mental no espaço acadêmico. Eu peço licença, antes da gente iniciar de fato a nossa conversa, para um recado breve a quem está nos acompanhando. Assim como nos episódios anteriores, lembramos que este programa será disponibilizado em formato de podcast no canal do YouTube do Grupo Kairos e nos agregadores de podcast. Os 12 primeiros episódios já estão disponíveis e apresentam desde a historicidade e relevância do Grupo Kairos até diálogos sobre categorias e conceitos centrais de pesquisas e estudos da comunidade acadêmica. Então, fica o convite. Acessem, curtam, compartilhem os episódios e enviem suas dúvidas, sugestões e feedbacks pelo direct do nosso Instagram. Vale reforçar que teremos pela frente mais 2 encontros. Sim, estamos chegando no final. E esses 2 encontros acontecerão até o mês de setembro desse ano. Muito bem, recado dado, passo a palavra nesse momento para minha parceira de mediação nesse projeto, Miriam Alvarenga. Está contigo a palavra. Olá a todos e todas que estão nos acompanhando. Realmente está chegando no finalzinho do nosso projeto, aquele gostinho de que tem ainda muita coisa por vir, né? Esses 3 encontros, porque vocês estarão escutando esse 13º, 14º e 15º, prometem muita socialização de conhecimentos, de estudos, de temáticas de muita relevância. Vou agradecer aqui especialmente a todos que têm nos acompanhado desde o primeiro episódio, nossos ouvintes fiéis, aqueles que estão agora acompanhando, em especial o 13º, que resgatem um pouquinho dos episódios anteriores que vale a pena escutar. E também especialmente o agradecimento ao Augusto e ao Vitor de se somarem conosco nesse projeto e trazer à tona, né, aos nossos ouvintes uma temática de suma relevância para o espaço acadêmico, uma temática um pouco diferente do que nós temos debatido até o momento, dialogado aqui, porque foge um pouco dos conceitos, categorias de estudos do grupo da comunidade acadêmica Kairos, mas que estão, né, imbricados na nossa vida, na nossa trajetória acadêmica de forma geral. Então, é necessário conversar sobre saúde mental, é necessário que a gente possa ampliar esse diálogo para além, né, dos muros da universidade, como dito do nosso podcast, mas principalmente para que ele atinja a todos os públicos. Problematizar questões que estão relacionadas à vida de cada um e de cada uma. E para a primeira pergunta, na verdade nem é uma pergunta, eu vou solicitar aos nossos convidados que eles falem um pouquinho mais deles, que eles possam aprofundar um pouquinho essa apresentação, que já foi brevemente mencionada pela Luísa anteriormente, mas que eles possam relacionar um pouco a Universidade Federal de Santa Maria, como eles chegaram a conhecer a comunidade acadêmica Kairos, quais são os seus estudos, como eles chegaram a essa temática que hoje nos envolve.
Eu vou pedir primeiro para que o Vitor possa fazer as suas considerações e o Augusto depois, se conseguir colaborar e também relatar um pouquinho dessa sua trajetória, eu agradeço. Bom, eu fiz a minha residência no Hospital Universitário, terminei a residência em 2013, terminei cheio de planos, né? Final de período ali, de estudo e tal, estava fazendo meu mestrado, mas acabou que na última semana da residência foi quando aconteceu o desastre da Kiss, e aquilo foi assim, aquilo definiu o rumo da minha trajetória, né, até o momento. Então, eu terminei ali, terminei na semana seguinte a residência, mas me mantive vinculado ao hospital por um tempo como voluntário, né, atendendo ali. Aí depois entrei justamente em função do desastre, começou o serviço, que é o CIAVA, o Centro Integrado de Atenção às Vítimas de Acidentes. Aí entrei como psiquiatra, e aí na minha formação eu acabei terminando o mestrado e ingressei também como professor substituto na época. Então, em nenhum momento eu me desvinculei, né, da temática e nem do hospital. E aí o tempo foi passando e eu já pretendia a carreira docente, né? Com essa demanda da Boate Kiss, a gente estava atendendo no ambulatório. No início o foco era o atendimento, mas quando o tempo foi passando, a gente foi se dando conta que aquelas dúvidas que a gente tinha sobre tratamento, enfim, sobre aquilo que a gente estava vendo e tal, né, do tanto que a gente acabou estudando naquela época, a gente foi vendo que não eram dúvidas somente nossas, eram lacunas de conhecimento que tem na área, né? E aí isso nos motivou a começar uma pesquisa, então, né, sobretudo com a intenção de produzir conhecimento, deixar um legado positivo para a sociedade a partir de um evento tão triste como foi, né? Mas como vocês sabem, esse foi um desastre, né? Um desastre, um trauma coletivo, mas desastres das mais variadas naturezas acontecem volta e meia na humanidade, né? Então, isso me levou a fazer o doutorado, né? Terminei o doutorado nesse tema. E aí, de novo, né, cheio de planos, a fim de terminar de analisar um monte de dados que a gente tem ainda da Boate Kiss. Diga-se de passagem, né, nesse meio tempo, a gente começou a trabalhar junto, né, o Augusto e eu, Augusto como bolsista de iniciação científica, e a gente trabalhou junto por muitos anos, assim, durante toda essa fase da coleta de dados, que se estendeu por 5 anos, né, a gente coletando informações a partir dos sobreviventes. Mas então, né, quando terminou o doutorado, final de 2019, né, várias ideias e tal, né, terminar esses artigos e tal, bom, aí veio a pandemia, né. Aí com a pandemia, a gente já vacinado, entre aspas, né, de situações traumáticas coletivas, quando chegaram as primeiras notícias de que tinha que fechar tudo e tal, naquele momento que a ideia era fechar tudo por uma semana, se vocês forem lembrar, né? Fecha uma semana, depois a gente reavalia. Quando aconteceu isso, né, o grupo que vinha trabalhando conosco, né, eu tinha outros alunos que participaram ainda dos estudos da Boate Kiss ali, a gente conversou entre nós e a gente já sabia, a partir de predições estatísticas, né, que até o final daquele ano teria uma estimativa de 200 mil mortos no Brasil. E foi o que se concretizou, né, um pouco menos que isso, assim, né, cumpriu a predição, mas naquela hora, em março de 2020, ali, falar que teria, né, eu me lembro bem de conversas com colegas, com amigos, etc. Olha, esse ano vai morrer muita gente. Aqui em Santa Maria, pouca gente tinha pego Covid, né? Tinha gente que não acreditava que existia. E falava isso, parecia assim que eu me sentia, parecia papo de louco, assim, né? Tipo, de pessimista e tal. Mas não, é porque tinha
tinha uma estatística, né? Então, assim, a gente já entendia que essa situação na pandemia ia se estender por muito tempo e ia ser um desastre biológico, de uma natureza biológica, diferente da maioria dos desastres, né? Um acidente aéreo, um terremoto, uma coisa assim, que são desastres que acontecem de uma hora para outra. Esse era um desastre que a gente estava vendo começar, né? E que ia piorando e piorando, se estendendo. Então, estava tudo dentro da lógica do que a gente vinha trabalhando, que são os efeitos do estresse continuado, dos traumas e tal, e os resultados disso na resiliência, na nossa personalidade, na nossa maturidade, né? E também em relação a transtornos mentais. Então, a gente, naquele momento, iniciou a pesquisa Covid-Psique, né? E agora estou no pós-doc, né? Levando a pesquisa Covid-Psique daqui para São Paulo, né? Com parcerias e tal. E temos muito dado para analisar pela frente, mas tem alguns insights que a gente pode conversar. Aproveitando então, já que o Vitor se apresentou, vou me apresentar também, eu sou Augusto. Minha relação com a UFSM, a UFSM é minha casa, né? A UFSM é onde eu fiz a minha formação, a minha graduação. Eu já entrei na faculdade querendo ser psiquiatra, e esse desejo só se confirmou ao longo dos semestres e dos anos. Eu lembro muito bem, assim, ali pela metade do curso, onde eu fui muito corajosamente ficar sentadinho lá no setor de neuropsiquiatria do USM, tentando achar um tal de professor Vitor, para ver se eu conseguia algum cantinho em alguma pesquisa, e ficava olhando ali, e quando o Vitor me convidou para conversar, eu vi que era gente como a gente, assim, né, que fui muito bem recebido, certamente, assim, dos meus maiores mestres na carreira acadêmica, o Vitor foi de longe o mais importante deles, assim, né, o meu maior norte, assim, e que fez eu me apaixonar cada vez mais pela psiquiatria, assim, né. E minha relação com o grupo Kairos, ela é muito intensa, assim, digamos, indiretamente, já que a minha mãe participa ativamente desde o início do grupo, e até mesmo nós nos apresentamos hoje, mas eu conheço vocês duas muito bem, de tamanhos relatos que eu ouço, assim, de todos os integrantes do grupo que movem, assim, a vida acadêmica da minha mãe, né? Então, ao mesmo tempo que eu digo, é muito prazer em conhecê-las, eu agradeço vocês por vocês terem um trabalho tão dinâmico, tão legal, e estarem nos convidando para um tema tão importante, né? E eu acho que o professor Vitor foi um pioneiro, assim, em cumprir quase um dever, assim, de nós psiquiatras, assim, que é estudarmos as pessoas e os traços e os sintomas e as consequências em momentos tão difíceis, assim, né? E fazer, assim, conclusões de repercussões nacionais e mundiais, assim, para que nós, psiquiatras, possamos cada vez mais aprender e aplicar isso no dia a dia, né? Em termos de prevenção, em termos de tratamento, em termos de análise de traços de personalidade, análise de consequências, em termos de doenças psiquiátricas que esses fenômenos podem trazer e tratá-los, né, acima de tudo. Então, mais uma vez, assim, é uma honra estar aqui com vocês. Eu segui na área exclusivamente assistencial. Eu hoje não sou pós-graduando, não fiz mestrado e doutorado, mas eu trabalho bastante assim com pessoas dentro do consultório. Então, quando surge a oportunidade de falar ou fazer uma atividade extra consultório, do tipo palestra, ou conversar com alguém numa rádio, ou mesmo um podcast, que é o que nós estamos fazendo aqui, para mim é uma gasolina, assim, é uma energia que move o meu trabalho. Muito obrigado. É uma honra para a gente ter vocês dois hoje. Relatando um pouco da vida de cada um, vou fazer um pequeno parênteses que a gente ainda não fez, mas o Augusto, ele é filho da líder do Kairos, professora Liliana Soares Ferreira, ela que a gente deixa um abraço e um carinho que a gente tem muito especial. Então, seguimos o nosso diálogo e agora vamos adentrar de fato a temática desse episódio. E eu pergunto diretamente ao Vitor,
e depois o Augusto pode fazer as contribuições também. Vitor, é possível ter saúde mental no espaço acadêmico, na universidade, não só a Federal de Santa Maria, mas de todas as universidades? Assim, para começar, né, o diálogo começa logo com uma pergunta desse tipo, assim, cabeluda para responder, né? Eu acho que a pergunta, ela vem justamente de uma percepção de que estamos sofrendo muito com problemas de saúde mental na universidade, né? Então, não é só na universidade. Justamente esse diálogo, ele vem num contexto, né, que nunca se falou tanto de saúde mental quanto hoje em dia. Ainda mais agora, em tempos pós-pandêmicos, né? Há quem diga que essa é a década da saúde mental, falando em termos amplos, assim. A verdade é que sempre houveram, né, problemas e tal. Mas tem umas questões, de fato, os problemas de saúde mental estão aumentando no mundo inteiro. Então, há estimativas, né, desde os anos 70, né, quando começaram estudos epidemiológicos mais apurados, com parâmetros melhores, há uma percepção, então, né, baseada em números, de que os transtornos mentais estão aumentando no mundo todo, independente se são países ricos ou pobres. E isso não é somente assim, não é um aumento do número absoluto, porque, claro, a população aumentou, né? Então, não é isso que eu estou falando, é um aumento da proporção das pessoas que sofrem por problemas de saúde mental. Bom, no âmbito acadêmico, a gente estuda esse aspecto, esse é inclusive um dos pontos de interesse assim, da pesquisa Covid-Psique, que era ver em estudantes, graduação, pós-graduação, como estava e como ia seguir a saúde mental durante e pós-pandemia. Né? Então, disso tem alguns dados concretos que eu posso dizer. De fato, a gente observou que simplesmente o ser estudante universitário, isso é um fator que aumenta o risco de transtornos mentais, certo? Transtornos mentais não dá para generalizar, né? Eu estou falando aqui principalmente do que é o mais comum em toda a população. São transtornos de ansiedade e transtorno depressivo, depressão e ansiedade, os principais problemas, né, que atingem aí em torno de 25 a 30% da população mundial em termos de prevalência na vida, se for tomar tudo isso no conjunto. Bom, então, assim, isso que eu disse dos estudantes universitários, a gente fez por análises bem aprimoradas, né? Porque a gente poderia pensar, não, mas será que em função de ser jovem? Será que em função de dificuldades econômicas, etc? E o que eu estou dizendo é que, tirando todos esses outros fatores confundidores, certo? Ser estudante universitário, seja graduação, pós-graduação, né, aumenta sim o risco. Tá, ok. Por que isso, gente? Por que será? Eu trabalhei por bastante tempo na CAED, né, Coordenadoria de Ações Educacionais, ali de 2019 até o ano passado, mas antes disso eu já vinha atuando nessa temática por demandas da própria universidade, né? Então tive bastante contato com alunos, etc. Fui aluno por bastante tempo, tive os meus estresses, minhas ansiedades, né? Então, isso me leva a algumas percepções para além dos números, né? E assim, já relacionando com os estudos que a gente vem fazendo, né, sobre estresse, personalidade, resiliência e tal, teriam várias coisas para falar, mas eu vou salientar alguns pontos, né? Um deles é a questão da idade, né? Por exemplo, durante a pandemia, para nossa surpresa, inclusive como pesquisadores, quanto menor a idade, maior era a chance de ter um transtorno mental. Então, no início tinha uma grande preocupação com os idosos, mas a verdade é que afetou muito mais os mais jovens. Bom,
quando eu digo idade, eu estou falando de um momento na vida, é um momento de maturidade, certo? E aí a gente tem que entender como é que o estresse atua na nossa vida. Então, digo assim, ó, estresse é normal na nossa vida e é necessário para o nosso crescimento. Resumindo, agora eu vou explicar. O que acontece? O que é o estresse? Estresse é uma situação diferente, uma situação adversa, uma situação que nos demanda a gente raciocinar, a gente pensar, a gente buscar a solução, a gente tentar se acalmar, a gente fica mais alerta em situações de estresse e precisa mobilizar recursos internos, seja eles psicológicos ou até mesmo biológicos, para tentar lidar. Pode ser o estresse simplesmente de uma gripe, por exemplo, se for pensar no sentido biológico, isso é um estresse para o corpo. Uma situação adversa que o corpo vai ter que lançar mão de mecanismos biológicos para dar conta e sarar essa gripe, né? Psicologicamente é mais ou menos isso que acontece. Então tem estudos que mostram assim que há uma relação do estresse com o crescimento, com a maturidade, com a resiliência. Uma pessoa que não sofre estresse ou sofre muito pouco estresse ao longo da vida acaba que não desenvolve tanto a sua resiliência. Há um certo nível de estresse que é normal, chamado eustresse, né? Que é normal e que é o que nos mantém ativos, alerta, motivados. Se é ausência total de estresse, a nossa tendência é ficar sonolento, né, desestimulado e tal. Agora, se o estresse é demais, além da nossa capacidade de lidar, aí dá problema. Aí deixa de ser estresse e passa a ser um transtorno de ansiedade, uma depressão, alguma coisa assim. Então, há um contínuo, né, em alguns transtornos mentais, assim, do estresse crônico para ansiedade e depressão. Então, a verdade é que, em certo nível, que nível? O nível que a pessoa consegue lidar naquele momento da vida, no seu nível de maturidade. Em certo nível, o estresse é importante para promover, inclusive, o nosso próprio crescimento. Então, assim, ó, trocando em miúdos, a gente pode ver uma situação bem adversa que acontece, de repente, na vida de alguém, certo? Imaginem, assim, que morre um familiar. Quando acontece da morte de um familiar na família, quem é que vai lidar com as questões práticas da morte? Digo, tem que ver funeral, tem que providenciar o caixão, onde que vai enterrar, providenciar as coisas relacionadas a isso. Então, para além do sofrimento, tem uma série de questões que precisam ser lidadas. E quem que lida habitualmente, em geral? Normalmente as pessoas mais velhas. Então, uma pessoa de 50 anos lidar com o falecimento de um familiar é algo que ela é mais hábil, é mais capaz. Agora, coloca essa responsabilidade num jovem de 15 anos, 20 anos, e diz para ele assim, bom, morreu alguém, agora tu te vira. Avisa os familiares, vai lá na funerária, né, providencia, depois tem mais inventário, etc., um monte de coisa. Isso é uma situação que, nesse momento da vida, seria desesperador para uma pessoa de 20 anos, porque está muito além da capacidade prática administrativa de lidar não só com as emoções, mas com questões ali financeiras, etc., de várias ordens, né? Então, é assim que vai acontecendo na nossa vida, né? O estresse vai acontecendo desde a nossa infância, né? E a gente vai aprendendo com ele e vai nos tornando mais maduros. Então, trazendo a questão acadêmica, né, o jovem, durante o período universitário, ele está lidando com questões emocionais internas, o afastamento da família, por exemplo, né, um momento de relativamente o início de uma autonomia numa vida adulta para uma pessoa que não é bem um adulto, é alguém que está saindo da adolescência, né? É um adulto jovem, vai se tornar um adulto depois dessas experiências, né? Então, são várias coisas para lidar. Vem demandas internas, pressões internas, coisas que às vezes perguntava para os alunos, eles que diziam na medicina, né? Mas, professor, é muita pressão, é muita pressão. Mas e quem que pressiona? Daí a pessoa se dá conta que não tem ninguém pressionando, na verdade a pressão vem de dentro. Mas encontra eco
em comentários do grupo, em comentários de professores e em comentários de familiares, mas, de fato, muitas vezes não há uma pressão de fora, é algo que está dentro, é o momento de aprendizado que a pessoa não tem ainda uma segurança profissional, mas um estudante, por exemplo, da medicina, vou falar da medicina porque, enfim, a nossa área a gente tem mais contato, né? Estudante do segundo semestre não sabe nada de medicina ainda, mas ele é estudante de medicina. Se acontece um acidente de trânsito e é só ele que está ali, o que ele vai fazer? Ele não sabe o que fazer, mas ele sente que teria que saber. Só que não, ele vai aprender isso mais adiante. Então, né, é um somatório de várias questões, né? Tem uma questão aí importantíssima também, que é a questão socioeconômica. Muitos alunos vêm assim com poucos recursos, dependem de bolsa, dependem de moradia estudantil, de uma série de coisas, né? E não é fácil lidar com isso. E isso a gente ficou muito evidente durante a pandemia, né? Situações, inclusive, da pessoa passar fome, da pessoa ter que lidar ali, ter que contar os pila, como a gente diz, né? Contar assim os trocados para ver o que vai comer, porque se compra um remédio, situação que a gente vivia na CAED, dá um antidepressivo, mas essa pessoa não tem como conseguir esse remédio, nem pelo SUS agora, pelo menos agora. Ela tem que optar se ela compra um antidepressivo ou ela faz o mercado. Então, se sabe, né, isso bem assim, estudos da pandemia, não falando só do nosso estudo, mas no mundo todo, o fator socioeconômico tem um peso bastante grande na saúde mental, certo? Então, assim, são várias coisas, né? Aí tu junta fatores internos, fatores externos, num ambiente assim, a verdade é que acaba sendo bastante estressante, né? E é comum, durante esse período acadêmico, a pessoa desenvolver sintomas que podem ou não ser um transtorno, né? Transtornos de ansiedade, depressão, entre outras coisas, certo? Então, é possível ter saúde mental? Bom, claro que possível é, mas o que é saúde mental? Saúde mental, sobretudo, não é um estado constante que se vive, mas sim um constante equilíbrio dinâmico entre demandas, né, e momentos de calmaria, momentos de lazer. Então, isso é um recado que eu deixo, inclusive, para os ouvintes, né? Coisas que se repetem, assim, né, toda hora. Gente, fim de semana, quanta gente chega sábado, começa a se sentir culpada domingo, porque não está estudando, não está produzindo, se sente culpada porque ficou uma hora assistindo uma série de Netflix, uma coisa assim, né? Isso é necessário, não é à toa que a gente tem fim de semana. Eu tenho dito assim, né? Mas se diz que até que Deus descansou no sétimo dia, né? Então quer dizer que a gente também deveria. Então, não é à toa, a vida tem um ritmo. O estresse é isso que eu falei, né? Depende da como a pessoa, dos recursos da pessoa. Mas só para terminar, uma outra coisa é que o estresse que ajuda a pessoa a lidar e amadurecer é um estresse intermitente e progressivo. Ou seja, ele não é um estresse constante e avassalador. Então, manter a saúde mental depende de administrar o estresse. Estudar para nas semanas de provas, dormindo pouco, comendo mal, tomando café e tal. Bom, a pessoa fica super estressada. Se isso acontece, é preciso descansar, dormir, procurar se alimentar. Então, é aquela história assim de que o estresse é como um elástico, né? Se tu puxar demais, ele arrebenta, né? E ele também não pode ficar sempre esticado, que ele vai perdendo a elasticidade, que é o estresse crônico, né? Depois ele não volta muito ao normal, quer dizer, a pessoa no estresse crônico tira férias e continua estressada, e continua se sentindo ansiosa mesmo de férias. Então o estresse ele tem que ser algo dinâmico, tá? Atividade, descanso, trabalho, lazer, certo? Então, acho que manter a saúde mental é muito mais procurar manter um equilíbrio dinâmico, né, entre o estresse e o relaxamento. Eu concordo
com o que o Vitor nos colocou aqui e vamos pensar assim bem friamente assim, essa pergunta tão necessária que a Luísa fez, é possível ter saúde mental na vida acadêmica? Ela é uma pergunta absurda, é uma pergunta inacreditável, né? Imagina se alguém de fora da Terra desce aqui e aí a gente vai apresentar a Terra para essa pessoa e diz, ó, essa aqui é a universidade, aqui as pessoas estão estudando temas que gostam, estão sendo treinadas, estão produzindo, mas é quase impossível ter saúde mental nesses locais chamados universidades. É quase inacreditável o ponto que nós chegamos, né? Existe uma coisa obsessivo-compulsiva, assim, de produção, de rechear o currículo, de tirar notas máximas, que realmente torna a universidade um nicho bastante, assim, prevalente de sintomas psiquiátricos. Então, eu respondo a pergunta assim, é possível, né? Aliás, deveria ser necessário nós termos saúde mental em todos os âmbitos da vida, especialmente na faculdade. Eu costumo dizer para os meus pacientes, ou em algumas falas que eu faço, que o objetivo da vida não é produzir, não é trabalhar, não é ganhar dinheiro, não é ser o melhor aluno. O objetivo da vida, a gente não pode esquecer, há muitos e muitos e muitos séculos se fala que o objetivo da vida é ser feliz. E é claro que eu entendo que a gente quer ter uma vida boa, a gente quer ser um bom profissional, a gente quer ser um bom pesquisador, a gente quer ter algum dinheiro para fazer algumas coisas que a gente gosta, mas a gente não pode se esquecer que o objetivo da vida não é esse, o objetivo da vida é ser feliz. Então, eu costumo dizer para as pessoas que a gente precisa de algum tempo para a gente. A gente precisa de algum tempo para a gente. Ah, mas eu não consigo, porque de manhã eu faço faculdade, de tarde eu participo de um projeto de pesquisa e de noite eu estou escrevendo um artigo para publicar. Não tem desculpa, você precisa de um tempo. Esse tempo pode ser 20 minutos inicialmente. Justamente nessa linha que o Vitor estava fazendo, você precisa de um tempo para fazer algo que você gosta, para você dar uma recarregada nas energias, né? Hoje se fala muito daquilo que está cada vez mais sendo descrito como doença, que é a síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento profissional. E eu acho muito importante a gente pontuar aqui que a gente não deve falar nesse podcast só de tratamento de sintomas psiquiátricos, mas também de prevenção do adoecimento psiquiátrico e também na promoção de saúde. Bom, se a gente está bem, vamos melhorar essa saúde, assim, né? Então, há um tripé de prevenção de síndrome do esgotamento profissional, que seria ter uma rotina mais ou menos organizada. A gente sabe que não é 100% assim fácil ter uma rotina organizada, mas mais ou menos uma rotina, um cotidiano assim que a gente começa a trabalhar ou estudar em algum momento e para mais ou menos no mesmo momento diariamente. Evitar o consumo excessivo de cafeína, de estimulantes, de café, de chimarrão. Muitas vezes as pessoas me procuram por ansiedade e a única intervenção que eu faço é uma intervenção não farmacológica, que é, eu não quero proibir café, não quero proibir chimarrão, até porque eu adoro chimarrão. Mas vê o quanto o chimarrão te faz bem e o quanto ele começa a te prejudicar, porque a cafeína aumenta muito a ansiedade e aumenta muito a irritabilidade. Então, eu particularmente me conheço. Se eu tomo 4 cuias de chimarrão, eu já fico o dia inteiro batendo o pé e mexendo as mãos. Se eu tomo 3, 2, 3 tá bom. Se eu tomo 5, 6, já me prejudica. Então, eu me conheço. Então, o tripé da prevenção do burnout é evitar cafeína, horário mais ou menos regrado e ter um espaço de lazer, um espaço especialmente de atividade física. Tá, mas então se é possível, Augusto, ter saúde mental, assim, o que a gente pode fazer? Primeiro, fazer assim, de maneira muito resumida, o que a gente chama de aceitação e compromisso. Assim, bom, primeiro eu tenho que aceitar que eu não estou legal, eu não estou bem, estou sobrecarregado, eu estou estressado, eu tenho um conjunto de sintomas e uma situação que para mim está disfuncional, está desfavorável. Essa é a aceitação. Então eu tenho que me comprometer. E o comprometer não é se comprometer com a melhora, com o melhorar, com o estar bem, porque isso parece meio ansiogênico, assim, né? Eu preciso me comprometer com o estar bem. Não, eu preciso me comprometer com os métodos, com os meios, o que eu vou fazer para melhorar. E aí a gente entra em várias técnicas da psiquiatria, que hoje inclui as técnicas cognitivo-comportamentais, interpessoais, enfim. Por exemplo, a terapia cognitiva comportamental, ela fala que as emoções, elas definem o que a gente pensa e como a gente se comporta, assim como o comportamento define o que a gente
pensa e como a gente se sente, e o que a gente sente define o que a gente pensa e como a gente se comporta. Então, tudo define tudo, assim, né? É um triângulo: pensamento, sentimento, comportamento. Bom, então eu posso falar assim para vocês assim, então a partir de amanhã, já que vocês estão sobrecarregados, parem de sentir ansiedade. Não tem como assim abordar a emoção de uma maneira tão assim superficial, assim. A gente não manda no cérebro de uma maneira tão fácil, assim. Bom se fosse, né? Mas não é assim. Então a gente tem que achar uma via um pouquinho mais assim acessível, um pouquinho mais fácil, assim, palpável. Por exemplo, exercícios comportamentais. Se eu estou dizendo que o comportamento influencia o que eu sinto e o que eu sinto influencia o meu comportamento, eu posso usar o do meu comportamento como uma via para tentar diminuir esse sintoma de ansiedade, o sintoma de estresse, o sintoma de irritação, o sintoma de depressão. Por exemplo, exercícios muito fáceis, mas o tão fáceis que são, o tão o quanto melhor, assim, né? Tamanha facilidade, mas tamanha a resposta a esses exercícios. Por exemplo, exercícios de respiração. A nossa ansiedade define absolutamente como a gente respira. Se eu estou assistindo um Netflix, eu estou respirando normalmente, calmamente, paulatinamente. Se eu estou na frente de um leão, minha respiração fica muito ofegante, fico com a respiração acelerada, insuficiente, né? Então, se eu parar, fazer um exercício de respiração diafragmática, né? Isso vai controlar exatamente os níveis de oxigênio e gás carbônico do meu corpo para o cérebro entender. O cérebro vai olhar para baixo, para o nosso pulmão, e vai dizer assim: opa, peraí, ele está respirando bem, eu não preciso ficar tão ansioso então. Mas eu não tenho tempo. Gente, o exercício de respiração é 3 minutos. 3 minutos, a gente pode fingir que vai no banheiro e fazer um exercício de respiração. Exercícios de meditação, isso tudo que eu estou falando, isso é ciência, isso é cientificamente estudado e consolidado dentro de uma linha assim, mindfulness, né? A meditação, a nossa cabeça, ela fica assim absolutamente com um turbilhão de ideias, né? Com pensamentos no passado, com pensamentos no futuro, e esse turbilhão, de maneira genérica, gera os nossos sintomas depressivos e ansiosos. Imagina se eu estou aqui no meu podcast e estou preocupado com o Grêmio, que eu não estou nem um pouco preocupado com o Grêmio depois de jogar, né? Ou com uma conta que eu tenho que pagar, ou com uma reunião, ou com o que eu falei de tarde, eu vou ficar ansioso aqui. Eu tenho que estar concentrado no meu podcast nesse momento. Então, o que é o exercício mindfulness, o exercício de meditação? É tentar exercitar o aqui e agora, né? E o que eu mais ouço: eu não consigo, isso não é para mim. Meditar, gente, é muito difícil, é uma área que eu sei que o Vitor adora também. Meditar é muito difícil, meditar é impossível. Se você pegasse as pessoas que meditam profissionalmente há décadas e meditam horas por dia, talvez eles venham a meditar 50%, 60% do tempo que eles se propõem. Os outros 40%, 50%, as ideias vêm. As ideias vêm porque o nosso cérebro foi feito para ter um turbilhão de ideias. Portanto, eu sempre digo assim que é uma notícia ruim, mas uma notícia boa ao mesmo tempo. Primeiro, tu não vai conseguir meditar de cara assim de maneira tão satisfatória. Segundo, tu não vai conseguir meditar de cara, então não tem como errar. Então tu não vai ser errado, tu não vai errar a meditação. É um treino. É um treino. E você pode fazer uma meditação guiada. E você vai se concentrando no aqui e agora, e você para 10 minutos, aí depois você para 15 minutos, aí você faz 2 vezes por dia, eventualmente, e aos poucos você vai aprendendo a levar uma vida mindfulness, no sentido de estar escovando os dentes, estar prestando atenção no gostinho de menta, ou no atrito da escova, nos dentes. Tá, mas espera aí, Augusto, o que isso tem a ver com estar bem? O que tem a ver é que você não está pensando num turbilhão de coisas que não deveria estar na tua cabeça agora. Então, são exercícios comportamentais que nos fazem assim, uma possibilidade, nos traz uma possibilidade de controle dos sintomas, né, de ansiedade, de depressão. Exercício de relaxamento muscular, muito simples, né? Mesma coisa, quando a gente está ansioso, a gente está tenso. Então, você contrair progressivamente o corpo até chegar numa contração do corpo inteiro e soltar rapidamente o corpo. O cérebro entende assim: opa, aquela tensão está indo, então eu não preciso ficar tão ansioso. O mesmo exercício, eu adoro estudar temas como psiquiatria esportiva. Então, mas eu não tenho
saco para ir numa academia 1 hora, eu não tenho saco para caminhar, não tenho tempo para caminhar. Eu tenho filhos, eu tenho trabalho, eu tenho que escrever. Esse é o maior erro, você ir na academia e você querer fazer uma assinatura anual da academia e querer sair puxando 40 quilos no supino, você já está botando um objetivo impossível para si mesmo. Então, o negócio é tu iniciar uma atividade física. Que atividade? Anaeróbica ou aeróbica? Qualquer uma. 5, 10 minutos por dia. Deixar a roupinha bem assim, dobradinha, do lado da cama, já pronta, o tênis separado, né? Com as pessoas que vão às 6 da manhã e dormem com a roupa da academia. Não é a coisa mais linda do mundo? Não é, mas elas vão na academia. Então, são estratégias assim, para facilitar o início, né, das atividades, assim, de ter uma iniciativa, né? A gente tem também falado da regra dos 80%, né? Bom, eu estou com um plano aqui de fazer academia 1 hora por dia. De 0 a 100, quanto isso é possível? 50%. Tá, então 40 minutos todo dia. 70%. 40 minutos 3 vezes na semana. Não, aí 85%. Bom, então esse é o objetivo. O objetivo, assim, em termos de uma estratégia chamada ativação comportamental, eles têm que ser fáceis, né? Eles têm que ser fáceis. O que essa estratégia diz? Que nós funcionamos assim, o nosso humor, nossa motivação define a nossa ação. Se eu estou triste, desmotivado, deitado no sofá, com preguiça, eu não vou na academia. Se eu estou feliz, se eu estou empolgado, se eu estou motivado, eu vou na academia. Então, a ativação comportamental, ela propõe justamente a inversão. Não é a motivação que deve mover a nossa ação, mas a nossa ação que deve interferir na nossa motivação. Então, a ação vem em primeiro lugar. Como é que eu passo a agir de uma maneira diferente, com objetivos muito fáceis, com objetivos iniciais? E a partir do momento que eu vou caminhando 5, 10 minutos por dia, passo para 15, quando vê eu estou com 20, 25, quando vê 3 dias, mas eu preciso daquela endorfina, quando vê eu estou 4, 5 vezes na semana. Então essa ação vai moldando a minha motivação. Eu vou melhorando os meus sintomas de tristeza, de desânimo, de falta de energia. Então são algumas estratégias simples, né? Não são milagrosas, não, e devem ser individualizadas, claro, né? Mas são estratégias assim que eu acho muito pragmáticas assim para o dia a dia de todo mundo. E claro, essa questão, acima de tudo, do estigma. Todo dia eu ouço 5 vezes que psiquiatra é médico para louco, que é um absurdo, né? Ouvir isso nos dias de hoje, mas eu ouço e encaro como um dever meu também a psicoeducação, o esclarecimento à população de que, bom, a psiquiatria é uma especialidade muito séria e com uma tecnologia e uma modernidade, um arsenal terapêutico muito assim variado. A gente tá muito bem assim de intervenções assim muito modernas. E eu sempre brinco também que eu tenho uma luta que todo mundo vai no cardiologista fazer um check-up, assim, né? Todo mundo anualmente tem que fazer um check-up no cardiologista. Eu tô lutando para que as pessoas possam fazer um check-up no psiquiatra também. Que o nosso trabalho não é só tratar, mas prevenir o adoecimento e promover a saúde. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem. E não tem, né, Luísa, como a gente não ouvi-los e não relacionar, né, ao nosso cotidiano e às próprias vivências mesmo, enquanto universitárias. E como é interessante esse diálogo também da gente poder parar para pensar de como ainda falar sobre saúde mental, ainda existe muitos tabus. Tem muito que se superar, esse diálogo precisa ser aprofundado e ampliado, né, com a sociedade em geral. No mundo acadêmico, a gente ainda tem muitos desafios também relacionados a pensar sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos sentimentos, e eu até gostaria de provocá-los, assim, a nos ajudar a identificar até quais são os sinais, como a gente pode dizer que isso ainda é normal, isso é natural, mas a partir daqui isso chama atenção e sim precisa de um acompanhamento, ou isso foge de um aconselhamento, como muitas vezes a gente tenta auxiliar algum colega, né, que a gente está percebendo que algumas coisas estão acontecendo ali, mas que podem gerar gatilhos por vezes. Então, até onde a gente pode ser aquela mão amiga e de outra forma não ali
precisa realmente de um acompanhamento, né, profissional, que, no caso, essa mão amiga seja para levá-lo, né, a alguém especialista que consiga conduzir o tratamento, enfim, ou conduzir da melhor forma possível a situação. Quais são os sinais que diferencia e que chama atenção? É importante a gente ter ideia do que é algo que está dentro do normal, o que é um transtorno, para responder essa pergunta, né? Então, assim, ansiedade, tristeza, insônia, alegria, amor, entusiasmo, são emoções que fazem parte do nosso repertório humano. É normal a gente ficar ansioso em diversas situações na vida. Tem situações que é normal a gente perder o sono, né? Então, o fato de sentir ansiedade em algum momento, de se sentir triste em algum momento, isso pode estar dentro, né, dentro de uma vida totalmente normal. Então, assim, transtorno mental é quando esses sentimentos negativos, falando num sentido bem genérico, né? Sentimentos negativos, eles são persistentes ou intensos. Então, é diferente se sentir ansioso com uma apresentação, terminou a apresentação, volta ao normal, fica tranquilo, tudo mais, né? Agora, toda vez que vai ter um contato, né, uma exposição frente a outras pessoas, ir para a aula, por exemplo, não só apresentar algo, né, todas as vezes, ou seja, é frequente isso já não está dentro do normal. Ou mesmo quando são situações pontuais, mas muito intensas. Uma apresentação que faz com que a pessoa se sinta extremamente ansiosa, seria o pânico, né? Entra em pânico, tem um branco, se sente muito mal, tem um pico de ansiedade que traz sofrimento muito intenso, né? Em geral, os transtornos mentais têm essas coisas de uma maneira frequente e num grau de intensidade para, pelo menos, no mínimo, muito incomodativo. Então, isso vale meio que para tudo. Para insônia, vale para tristeza. Normal a gente ficar triste com situações, mas ficar triste todos os dias, a maior parte dos dias, durante a maior parte do dia, né? Mesmo quando não tem um motivo tão aparente para essa tristeza, mesmo fazendo aquelas coisas que todo mundo diz, não, vamos sair de casa, vamos tomar um chimarrão, vamos se reunir, e a pessoa não consegue sair da tristeza, então acho que talvez não seja mais a tristeza, seja uma depressão. Então, assim, aquilo que a pessoa não está conseguindo lidar sozinha, né, procurando, né, manter os seus cuidados e tal, mudar o que precisa, assim, estou falando porque tem uma outra pessoa aí, como tu comentaste, né, Miriam? Tipo, já teve uma conversa, alguém aconselhou, enfim, naquela conversa de amigos, a gente se aconselha uns aos outros, né? Mas isso não é o suficiente. E aí, então, talvez não seja só algo normal, precisa de ajuda. E é bom não demorar muito para pedir ajuda. Se está incomodando bastante, né? Está sendo persistente, assim, né? Pelo menos uma semana, duas, de uma forma que não sai isso, já é bom procurar uma ajuda, talvez seja uma depressão. Depressão, em geral, se caracteriza por um episódio de pelo menos 2 semanas, onde acontece, principalmente, tristeza na maior parte do tempo e perda do prazer nas coisas que a pessoa habitualmente gostava de fazer. Nem aquilo que era bom parece bom, né? Claro, associado mais um monte de outros sintomas. Ou seja, não precisa esperar 2 anos para procurar um psiquiatra ou um psicólogo, certo? Está sendo algo que está incomodando bastante e não está conseguindo lidar. Qual é o problema? Pedir ajuda de um profissional, porque é bem isso. Se fosse um pico de depressão alta, né, que a pessoa foi no pronto-socorro lá porque estava se sentindo mal, né? No primeiro episódio de depressão, normalmente as pessoas procuram um cardiologista, né?
um psiquiatra não é muito diferente, né? A psiquiatria é uma área da medicina, né? A gente sabe que essas coisas que estou falando, nesse nível de transtorno, isso não é uma escolha pessoal. Eu vou ficar triste na maior parte do tempo, eu não vou fazer nada que seja bom para mim e eu vou sofrer. É ridículo o que eu estou falando, né? Ridículo, porque quem é que dessa consciência vai fazer uma escolha assim? E aí é que tá. E esse entra dentro de um ponto importante nessa coisa de estigmatizar as pessoas que sofrem por algum transtorno mental, é que quem olha de fora, se não passou por nada disso, muitas vezes não entende o que a pessoa tá sentindo. E aí vem aqueles comentários, mas tu tem que se ajudar. Mas olha aí, tu não estuda nunca. Tu tem que se organizar e estudar. Tu tem que acordar cedo. Só que a gente está falando agora, se a gente está falando de um transtorno, a gente não está falando de que a pessoa simplesmente escolhe não fazer nada produtivo na vida, escolhe não dormir direito, né? Escolhe não fazer nada de bom que ajude. Não. A gente está falando de uma pessoa que não consegue. Por isso que esse papo que se diz muitas vezes, tu tem que se ajudar, fulano não se ajuda, né? Isso não existe. Isso é uma coisa muito ruim de se ouvir, quem tem um problema, porque não é isso. Não é assim que a pessoa não quer se ajudar, ela não consegue fazer mais. E aí que tá, se ela não consegue mudar com os recursos que ela tem, né, essa situação que está sendo um sofrimento, isso é um parâmetro para buscar ajuda. Ela não vai sair tão cedo disso sozinha. Não adianta, a gente está falando de um problema de saúde agora. Não é assim, né? A pessoa não vai deixar de ser hipertensa assim de uma hora para outra, né? Se não fizer um tratamento. E esse tratamento não necessariamente é feito só com antihipertensivo. Envolve hábitos de vida, envolve, né, alimentação, exercício físico. E na psiquiatria é assim também. O fato de estar sentindo essas coisas não quer dizer que vá ter que tomar uma medicação, vai ficar dependente da medicação e tudo mais. Para isso existe o profissional psiquiatra, para avaliar, para ver qual é a indicação. Hoje a gente sabe, por exemplo, muito mais do que há 10 anos atrás, que a atividade física tem um efeito fantástico, não só na nossa mente, no nosso humor, na nossa disposição mental, mas faz com que o nosso corpo, o nosso cérebro, produzam substâncias que auxiliam no combate à depressão. É um tratamento. Agora, se a pessoa está muito deprimida, quem muito deprimido que vai pegar num dia de chuva, botar um tênis para correr, num frio, num calor intenso? Não. Ter um transtorno mental dificulta que a pessoa faça coisas que poderiam ajudar, tá? Então, assim, eu acho que, né, me ocorre essas coisas para comentar agora, não sei, Augusto, né? Tem com certeza mais coisas para comentar, né? Não, eu acho que é muito bem, é isso mesmo, assim, né? São duas perguntas muito frequentes, assim, no nosso dia a dia, né, Vitor? Quando é que eu sei, assim, que a minha tristeza não é uma tristeza normal e é uma doença, né? E a outra pergunta é, tá aí eu que estou diante de um amigo que me chama para conversar e pedindo ajuda, eu fico desesperado, eu não sei o que fazer, né? Então, a primeira pergunta é isso, exatamente isso que o professor Vitor falou, assim, né? Bom, imagina que a Luísa chega para mim e diz assim, Augusto, acho que estão roubando teu carro ali embaixo. Que bom que eu fico ansioso, né? Então a ansiedade vai me mover para eu ir lá, para eu chamar a polícia, para eu fazer alguma coisa, para eu evitar aquela situação, né? Se eu não ficar ansioso, se eu ficar apático diante dessa situação, vou ter consequências muito ruins. Então não deixa de ser um alerta nesse sentido. Mas a partir do momento que realmente toma uma proporção assim da maior parte do tempo, todos os dias, por um período sustentado, a gente começa a falar de um transtorno. Outra coisa que causa prejuízos interpessoais, prejuízos claros no trabalho, prejuízos conjugais, prejuízos pessoais, né? Bom, pessoas que se autonegligenciam gravemente, né? E não conseguem fazer o autocuidado, tamanha gravidade da depressão. Então, a partir do momento que assume um tempo muito grande, assim, né, muito estendido, e
causa prejuízos muito significativos, bom, aí a gente já está falando de um caráter patológico, um caráter de doença, né? E a segunda pergunta, eu costumo dizer assim, ó, Augusto, como é que eu faço, assim, uma pessoa me pediu ajuda, eu não sei o que falar, né? Uma pessoa, até um amigo meu, tá pensando em morte, tá pensando que a vida não vale mais a pena, chegou a pensar em suicídio. O que que eu faço? Eu não tenho nem ideia do que fazer. Eu costumo dizer assim, gente, a gente não precisa de uma pós-graduação ou de um doutorado para agir nessas horas, né? O que aquela pessoa precisa é de uma escuta. Ela precisa de um ombro. Existe um fluxograma? Um protocolo não existe. Não existe um fluxograma. Você tem que fazer isso e falar isso, e quando ela falar isso, você fala aquilo. Não, não existe. Ela precisa entender que você está à disposição. Aliás, na maioria das vezes a pessoa não vai querer que tu fale. Ela vai querer ser ouvida. Então, não existe assim um grande protocolo que se necessite de um grande estudo para saber agir nessas situações. Claro, ouvir, estar à disposição e poder ajudá-la no acompanhamento, no encaminhamento para um profissional qualificado para isso. Podcast 15x15 Kairos. Diálogos para além dos muros da universidade. Um programa do Kairos, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho, Educação e Políticas Públicas da Universidade Federal de Santa Maria. A gente agradece. É muito importante, acredito que até para os nossos ouvintes que são da graduação, da pós-graduação, do espaço universitário, mas também fora dele, né, entender até que ponto é saudável estar da forma que está, se está, como pode ficar melhor, né? Porque é sempre possível estar melhor. E se precisar de ajuda, conseguir ir buscar essa ajuda, né? E a gente fica muito, muito feliz com as falas de vocês. Acredito que os nossos ouvintes vão aprender muito, assim como eu e a Miriam estamos aprendendo agora. E para finalizar, então, esse episódio, a gente comentou brevemente no início dessa gravação sobre a pesquisa do Vitor, que, pelo que a gente conversou um pouquinho, teve contribuições do Augusto em relação a Boate Kiss, né, o acontecimento que ficou conhecido mundialmente, né, não apenas no Brasil, mas mundialmente. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre o que foi essa pesquisa, do que se tratou, e aí vocês dois podem fazer as contribuições. A pesquisa consistiu no seguinte: a gente acompanhou em torno de 200 pessoas, na maioria sobreviventes da Boate Kiss, mas também profissionais que auxiliaram na tragédia, principalmente bombeiros. Acompanhamos essas 200 pessoas ao longo de 2 anos de tratamento. A pesquisa, a gente começou a coletar dados em 2015. Me corrija, Augusto, foi isso, né? Então, na verdade, a gente começou a coletar 2 anos depois que já tinha acontecido, né? E a gente coletou dados dessas pessoas, então, sobre resiliência, fizemos um rastreio, um screening, se tinham transtornos mentais, quais transtornos mentais que tinham, né? E, bem resumidamente, a gente... faltou dizer, e coletamos dados sobre personalidade dessas pessoas também, né? Mais uma infinidade de outros dados, mas o principal é basicamente isso, né? E a gente comparou, então, as pessoas que, depois desses 2 anos, não estavam tendo transtornos mentais, ou estavam com pouca quantidade de sintomas, comparando com aquelas pessoas que estavam em sofrimento bastante intenso. E dessa comparação, então, a gente chegou a algumas conclusões. Uma delas é a seguinte, que, diferente do que vocês podem ver, por exemplo, digo para os ouvintes, né, coloca no Google, resiliência. Resiliência, vai sair mais de 10 mil artigos e tal, termos, né, onde foi citada essa palavra, e muitas vezes se pensa que ser resiliente é passar por um evento intenso e ficar bem.
passar batido. Que na pandemia, que se falou muito de resiliência, muitas vezes o papo era esse. Resiliência não é isso, tá? Se fosse isso, ser resiliente significaria não ter um transtorno mental. Mas não é. Resiliência é uma coisa, é um construto, uma ideia, e transtorno mental é outra, certo? Então, resiliente é aquela pessoa que passa por um evento intenso, sofre com aquele evento, mas com o passar do tempo ela vai se reorganizando na vida, vai reduzindo sintomas. Algumas delas ficam sem sintomas depois de um certo tempo, outras permanecem com um pouco de sintomas, certo? Então, ter algum transtorno mental não é exatamente o oposto de ser resiliente e vice-versa, certo? O que acontece é que provavelmente aquela pessoa que tem um transtorno mental, mas tem uma certa resiliência, não sofre tanto quanto aquela que tem um transtorno mental, mas tem pouca resiliência. Essa vai sofrer bem mais. Resiliência, de fato, protege contra os transtornos mentais, mas não quer dizer que vai evitar, que vai prevenir totalmente. Então, isso é diferente da resistência, que é a pessoa passar por alguma situação sem sentir nada, né? Rapidamente ela se organiza e segue a sua vida, tá bem? Agora tem uma coisa interessante sobre isso, né? Isso a gente não estudou diretamente no estudo, na nossa pesquisa, mas vem da literatura, tá? Que é o seguinte: depois de passar por um trauma intenso assim, pessoas que têm um certo grau de resiliência, elas tendem a ter um crescimento com a experiência, um crescimento que se chama um crescimento pós-traumático, e que isso significa a pessoa ter aprendido coisas importantes. Ela se tornou mais madura, ela valorizou, passou a valorizar mais coisas que realmente importam na vida, enquanto antes talvez se valorizasse outras coisas menos importantes. Ou seja, a pessoa tem um crescimento em termos de maturidade, inclusive de qualidade de vida, de bem-estar, certo? Isso acontece para quem tem um bom nível de resiliência, mas não acontece para quem adoeceu muito ou para quem não sentiu nada, certo? É necessário, volta ao que eu tinha dito lá no início da nossa conversa, né? É necessário passar por, quando esse sofrimento ele é normal da condição humana, é necessário passar por ele para que a gente consiga depois elaborá-lo e aprender com isso, né? E ter um crescimento, né? Bom, então esse foi um dado importante sobre a resiliência e o transtorno, os transtornos mentais, né? No início a gente estava muito interessado em estudar especificamente o transtorno de estresse pós-traumático, que é o que mais se pensa quando tem um desastre, uma tragédia, uma coisa assim. Isso também foi um ponto que mudou ao longo da pesquisa, que se deu para perceber que hoje eu costumo usar o termo, né? Há uma psicopatologia pós-traumática, não é só estresse pós-traumático. Há uma série de outros transtornos que podem acontecer. Pode acontecer o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático, com depressão, muito frequentemente, com transtorno de ansiedade, mas também pode acontecer depressão sem TEPT, pode acontecer um monte de outras coisas. Tem coisas que a gente viu acompanhando as pessoas, né, atendendo as pessoas ao longo dos anos, que não exatamente entraram na pesquisa, que é um exemplo disso que eu estou falando. Por exemplo, surtos psicóticos, certo? Episódios dissociativos, episódios conversivos. Dissociativo seria, por exemplo, a pessoa ter um momento de amnésia, né, não lembrar de várias coisas. Transtornos conversivos são problemas do tipo perder a fala, ter tremores, paralisia, coisa assim que parece sintoma neurológico, mas na verdade não é nenhum problema cerebral ou neurológico, é um problema emocional. E uma série de outras coisas, né? Então, assim, o trauma ele tem uma repercussão muito importante, né,
na vida do indivíduo, né? E mais ainda, a questão da personalidade. Isso, o trauma influencia. Quando a pessoa tem uma vulnerabilidade, tende a piorar certos pontos da personalidade que já podem trazer uma certa vulnerabilidade para o indivíduo. Por exemplo, é o que a gente vê nos casos de transtorno de estresse pós-traumático. Deu para a gente ver na pesquisa que pessoas que têm um traço da personalidade, uma característica marcada por ter muito medo e evitar os perigos, evitar, né, coisas que deem medo, né, isso é uma característica que foi associada à pessoa desenvolver o estresse pós-traumático. Mas uma vez tendo estresse pós-traumático, né, é muito provável, digo assim, porque não deu para... Isso a gente não teve como comprovar na pesquisa, mas pelo que a gente estuda, a ideia é essa, de que uma vez tendo o transtorno de estresse pós-traumático, essa característica de medo vai tendendo a ser ainda mais reforçada, certo? Então, por outros estudos, né, pegando assim coisa que está bem fora da nossa pesquisa, mas que a gente acabou indo junto com um grupo de pesquisa da URGS e tal, estudando questões de trauma na infância, por exemplo, né, maus tratos na infância, violência, abuso infantil, nem sempre culminam com um transtorno de estresse pós-traumático, mas muitas vezes deixam marcas na personalidade. Aquilo pode ficar adormecido por muito tempo durante a infância, adolescência e retornar na vida adulta como características patológicas, ou seja, características desadaptativas dessa personalidade agora adulta, certo? E que acaba trazendo problemas na vida. Que tipo de problema? Sendo mais claro, problemas de como a pessoa sente ela mesma, como ela se enxerga, sabe, com questão de autoestima, autoconfiança, segurança, né, em si mesma, questões de relacionamento, confiança nas pessoas, confiar ou desconfiar, certo? Ter medo de problemas nos relacionamentos, né, com ciúme excessivo, por exemplo, medo do abandono de alguém amado. Então, esses traumas, eles influenciam muito. E assim como para quem tem características de vulnerabilidade, né, que não é só questões da personalidade, assim, né, mas entram outras variáveis nesta equação, mas para quem tem uma tendência à vulnerabilidade, né, quando vão acontecendo os traumas, a pessoa vai adoecendo psiquicamente, certo? Mas se a pessoa é uma pessoa que tem características associadas à resiliência, tanto com relação à personalidade, uma delas, por exemplo, ser autodeterminado, ser uma pessoa que procura mirar para frente e não para trás, para o futuro, para o presente, para o futuro, e não para o passado, se recriminando, se culpando, mas tende a ter uma perspectiva mais otimista, mais positiva sobre as coisas, né? Isso é um traço da personalidade associado com a resiliência, né? A tendência é a pessoa passar melhor por situações de estresse e trauma, ter mais crescimento pós-traumático e ter menos transtornos mentais. Mas não é uma... Isso são tendências, né? Não é uma coisa absoluta, né? Até com a pandemia e tal, essas coisas da resiliência, esses estudos, eles foram evoluindo, né, na nossa trajetória, a gente entendendo cada vez mais. Hoje eu costumo dizer assim, uma frase assim, ó, que todo mundo é resiliente, até certo ponto, e todo mundo é vulnerável a partir de certo ponto, mas há um ponto que distingue os indivíduos, o quanto essa pessoa é resiliente neste momento da vida para certas coisas, certo? Mas tem eventos que são muito extremos que podem acontecer com um ser humano, que mesmo uma pessoa sendo previamente bastante resiliente, mesmo assim essa pessoa pode adoecer, né, quando é algo muito avassalador. Ninguém está livre, certo? Não é uma proteção absoluta, né? E ao mesmo tempo todo mundo tem um certo grau de resiliência, porque a resiliência faz parte da nossa tendência da vida de
manter o equilíbrio interno, tanto emocional quanto fisiológico, né, do nosso cérebro, etc. Tá? Então, há uma diferença no ponto onde as pessoas acabam desenvolvendo um transtorno, se tornando mais vulneráveis. Mas a verdade é que ninguém está livre, né? Mas o bom dessa história, que é algo no desenvolvimento da Covid-Psique, é que a resiliência, a partir do que a gente vem estudando, esse é um fruto da nossa pesquisa da KIS, né, da pesquisa da Covid-Psique na pandemia, é que a resiliência ela pode ser reforçada. Tem alguns aspectos que ela pode ser ensinada, inclusive. Faz parte do nosso sonho, assim, se um dia a gente puder, dentro das escolas, né, já desde cedo na vida, incluir esses aspectos de ir melhorando esses aspectos emocionais, essa inteligência emocional, um termo que as pessoas usam, né, de forma a proteger mais as pessoas com relação a possíveis eventos que vão acontecer na vida, porque uma hora alguma coisa ruim acaba acontecendo, faz parte da vida, né? Isso não é algo totalmente evitável. Pode ser prevenido muitas vezes, mas não totalmente evitável. Então, a verdade é que a gente tem que se fortalecer, né? E se a gente puder ter ferramentas para reforçar, aprimorar essa resiliência natural que cada um tem um pouco, né? A gente pode fazer intervenções, não digo só preventiva, mas de promoção da saúde mental, né? Desde a infância mais tenra, certo? Isso, né? É muito trabalho para poucas pessoas, né? Uma visão, não diria utópica, porque é possível, né? Mas é algo assim que precisa ser muito trabalhado. Tem várias pessoas que trabalham, né, com resiliência no mundo e tal, são coisas que estão sendo desenvolvidas, a gente vai ver isso, espero assim, que a gente vai ver isso ao longo do tempo, né? Eu acho que esse é assim, né, a cereja do bolo ali da pesquisa, as coisas mais importantes, né? Tem vários outros detalhes e tal, né? Tem informações sobre a pesquisa que vocês podem encontrar. Quem quiser saber mais, até da pesquisa da KIS, um canal para isso é o nosso site, CovidPsique, www.covidpsique.org, né? Porque essa pesquisa da pandemia, ela não surgiu do nada, ela vem um contínuo com essa pesquisa da KIS. Então, tem muito material ali disponível, com orientações, inclusive, e a gente tem diversos vídeos também, né? Temos um canal no YouTube, redes sociais, etc., da pesquisa, né? Tem o canal CovidPsique, que tem várias informações, e a gente sempre teve uma meta, né? Que faz parte de um projeto de extensão. CovidPsique não é uma pesquisa, não é somente uma pesquisa, né? É um projeto que envolve também extensão, então a gente sempre se cuidou na comunicação científica para transmitir, né, um pouco desse conhecimento de uma forma que as pessoas vão entender, né, que possa ser compreendido pela população em geral. Então tem várias coisas assim que vocês podem encontrar nesses canais que eu mencionei. Eu ia complementar quando o Vitor estava buscando a palavra ali de uma visão que não é utópica, é uma visão que eu considero ambiciosa, assim, né? Então, Isso. realmente, a psiquiatria da infância e adolescência também está muito evoluído hoje, né? Assim, é quase inacreditável, assim, os estudos e os grandes profissionais da psiquiatria da infância e adolescência, e é uma resistência muito grande. Há uma resistência muito grande até por parte dos pais. Ah, mas tão novo, meu filho tem que estar indo no psiquiatra. Sim, sim. Hoje em dia a gente reconhece claramente que há casos de depressão e ansiedade e tantos outros na infância e adolescência, né? Então quanto mais cedo buscar essa ajuda, melhor. Mas a missão sempre foi o nome, assim, do grupo liderado pelo professor Vitor, assim, né? Então eu lembro que a gente se propôs a estudar, a pesquisar e prestar assistência àquelas pessoas que sobreviveram ao evento da Boate Kiss. Bom, então a gente realmente a gente tem que entender que todos nós temos uma personalidade e seus traços, né? Há diversas teorias assim que descrevem a personalidade das pessoas. Então, o que a gente estava fazendo inicialmente era justamente assim
poder estudar a personalidade das pessoas e seus traços e poder acompanhá-las e ver assim, comparar o que um traço pode levar a maior risco de uma doença ou proteger para alguma outra doença, poder estudar a personalidade das pessoas e as consequências assim ao longo do tempo, assim, né? Eu lembro que a gente fazia uma entrevista bem minuciosa, assim, né? De um rastreio psiquiátrico, assim, com diversas, aplicando escalas, assim, de diversos critérios diagnósticos de doenças para identificar desde o uso de substâncias, assim, uso nocivo de substâncias, até quadros de depressão, quadros de transtorno de estresse pós-traumático, quadros psicóticos de esquizofrenia, quadros de transtorno de humor bipolar. Assim, a gente fez um trabalho bem completo, assim, e o que mais me impressionou, assim, foi a variedade, assim, de apresentações clínicas. Há uma pluralidade, assim, no ser humano, assim, né, desde pessoas, assim, gravemente prejudicadas, assim, até uma incapacidade para trabalhar, até pessoas que não tiveram acometimento no sentido patológico mesmo, assim, né? Então foi uma atividade bastante enriquecedora, assim, né? Por parte do nosso grupo aí, que eu tive a honra de participar. E este foi o 13º episódio do podcast 15 por 15 Kairos, há 15 anos produzindo conhecimento. Apresentamos a vocês um pouco sobre a temática saúde mental no espaço acadêmico, com os convidados Augusto e Vitor. Aguardamos vocês no nosso próximo episódio, na primeira quinzena de setembro, no que versa pesquisa em educação no Brasil. Miriam. Obrigado novamente aos nossos ouvintes, ao Vitor e ao Augusto, que certamente, né, a temática requer um tempo disponível que nosso podcast não dá conta. Ficaram muitas questões aqui para a gente poder dialogar com vocês. Nós vamos marcar outro encontro, continuar esse diálogo que certamente foi muito importante. Nossa próxima provocação para vocês vai ser como lidar com a ansiedade e o nervosismo diante da orientadora. Brincadeira, nós gostaríamos realmente de agradecê-los. Aprendi muito com vocês no podcast de hoje. Certamente nossos ouvintes também serão provocados com seus diálogos e, enfim, com a trajetória que vocês colocaram aqui para nós dos seus estudos. Muito obrigada. E eu vou passar a palavra agora para que vocês possam também fazer os seus agradecimentos, as suas considerações. Vitor, por favor, se você conseguir agora abrir essas considerações finais, e depois o Augusto pode encerrar para nós o podcast. Obrigada novamente. Bom, queria dizer, Luísa e Miriam, que foi uma grande satisfação participar desse programa, né, conversar sobre esses temas que, enfim, nos entusiasmam bastante, tem entusiasmado ao longo dos anos, sobretudo reencontrar o Augusto Goller, né, grande amigo, colega, né, que, nossa, tem uma pessoa fantástica, assim, que tanto ajudou no processo todo da construção, da pesquisa, coleta e tal, e hoje é um cara que está aí ajudando muita gente, né, dentro da sua profissão e fora dela, né? Então, muito obrigado. Eu queria deixar, então, essa mensagem final, assim, que a gente conversou sobre saúde mental, sobre resiliência e tal, tudo mais. A gente é humano, sabe? E falando assim, ó, no âmbito acadêmico, a gente é humano. Sentir coisas faz parte da nossa vida, sentir coisas boas, sentir coisas ruins, né, faz parte. A gente tem que sempre procurar um equilíbrio, né, entre as emoções, né? Nada que é demais é bom, né? Demais e muito crônico, né? Então a gente tem que procurar buscar esse equilíbrio. Acho que é super importante essas orientações que o Augusto colocou, né? Por exemplo, meditar, procurar relaxar, né? Conviver com as pessoas, relativizar o quanto a gente vive sob pressão, o quanto a gente trabalha para viver, né? Porque, na verdade, a gente, né, a gente
bom, enfim, a gente trabalha para viver e não vive para trabalhar, né, para estudar, né? O momento acadêmico e tal é um momento que faz parte da nossa vida, mas a gente não pode limitar o nosso leque de experiências a simplesmente a vida acadêmica. A gente é muito mais do que isso. Isso é uma coisa que vale geral na vida, né? A gente não pode limitar a nossa vida como profissional, né? Quem tu é? Quem tu és? Eu sou estudante de tal coisa, eu sou engenheiro, eu sou médico. Não, isso é muito mais que isso. Existe uma vida, né? E nessa vida que a gente vive, essas coisas fazem parte da nossa evolução, da nossa carreira, etc. Mas é uma parte. Então a gente precisa cuidar da gente mesmo e daqueles que estão junto com a gente, pensando num todo, né? E assim, para quem está muito mal, por exemplo, quem passa por depressão sabe bem o quanto é ruim sentir essas coisas, né? É preciso lembrar assim que na vida tudo passa. A vida é como o clima, né? Nada dura para sempre, né? As alegrias não duram para sempre, assim como as tristezas. Então, tem momentos que a gente sofre, muitas vezes o tratamento, a psicoterapia, até mesmo a medicação, etc. Mas, enfim, o tratamento, né, é um caminho para a pessoa acabar descobrindo muito mais do que ela imagina, mas o que faz bem, o que não faz, e procurar mudar essa vida para melhor, né? Então, com o tempo as coisas vão passando, né? E a vida vai melhorando. Então, é preciso ter esperança, porque, enfim, é isso que acaba acontecendo. Então, esse é o meu recado final. Me despeço. Um tchau para todo mundo que está nos ouvindo aí e muito obrigado. Bem, eu também quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Quero dizer, Miriam, que se vocês acham que vocês são ansiosos com essa orientadora há 15 anos, eu convido vocês a imaginar que ela é minha orientadora há 30 anos, tá? Então, mas assim, eu quero dizer também assim que eu estou conhecendo vocês duas hoje, mas eu estou diante de 3 pessoas que eu já tenho um apreço muito grande assim e gosto muito de vocês 3 porque o Vitor nem se fala porque é meu amigo assim de longa data e foi realmente um pai para mim na vida acadêmica, né? E vocês duas porque eu posso notar para vocês aqui que a minha mãe tem em vocês uma verdadeira família, assim. Vocês são um pouquinho, como eu e a minha mãe, a gente não mora na minha cidade, vocês são um pouquinho do Augusto aí, né? Vocês são um pouquinho da família dela, coisa que eu gostaria de estar fazendo, mas acabou que a gente mora em cidades diferentes, então esse reconhecimento e agradecimento da minha parte por vocês realmente tratarem muito bem, assim, a minha mãe, não só no ambiente acadêmico. E é exatamente isso que o Vitor falou, assim, a vida não é acadêmica, não existe vida acadêmica, vida pessoal, existe vida, né? Existe uma vida, eu chego a comentar, assim, com algumas pessoas que na época de acadêmico, eu sempre fui um aluno, sei lá, 7, 7,5, 8, né? Eu tinha colegas que eles eram 9,5 e 10, mas eles eram extremamente obsessivos, assim, por leitura, por dormir 3 horas à noite, enfim. E chegou um momento da vida em que eles pararam e eles começaram a dormir 8 horas por noite. Pararam de dormir 3 horas à noite, passaram a dormir 8 horas à noite, passaram a sair eventualmente, a se divertir, buscar uma diversão, um lazer. E o que aconteceu? Eles seguiram sendo os melhores alunos da turma, né? Eles seguiram sendo os alunos 9, 9,5, mas com muita saúde, né? Muita saúde mental. Enfim, realmente é isso aí, né? A gente tem que pensar sempre na prevenção do adoecimento e na promoção de saúde mental e não só no tratamento. E complementando também o que o Vitor disse, muitas vezes ninguém escolhe estar num processo de depressão, ninguém escolhe estar num processo de ansiedade. E muitas vezes a gente não sabe nem o porquê que a gente está assim. Ah, eu tenho tudo, mas eu estou assim. Sim, são centenas de fatores genéticos, epigenéticos, a hipótese da serotonina, da dopamina, da noradrenalina, do cortisol, enfim, ambiental. São muitos fatores. Então, eu costumo dizer assim, eu tenho uma notícia ruinzinha e uma notícia muito boa.
A ruinzinha é que talvez a gente não saiba responder o porquê que as pessoas estão em depressão. E a notícia muito boa é que a gente sabe tratar. Que a gente tem muita tecnologia para tratar farmacologicamente e não farmacologicamente. Então eu agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade, me mantenho à disposição. Muito obrigado. Uma boa noite. Eu sou Miriam Alvarenga. Eu sou Luísa Menezes. E este foi o 13º episódio do podcast 15x15 Kairós. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro. Abraços das gurias do Kairós. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações, nos sigam no Instagram, deixem comentários, perguntas no nosso direct e acompanhem o podcast 15x15 Kairós para ficarem por dentro de toda a programação dos 15 anos.